Graça e paz, igreja. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Irmãos, nós estamos com um projeto de ganhar 100 almas esse ano. Amém? Isso tem que entrar na sua mente, no seu coração, como revelação de Deus. Você não tem que ganhar 100 pessoas, você tem que ganhar uma. Sabia disso? O seu alvo é ganhar uma pessoa esse ano. Se você ganhar uma, a gente vai ganhar 100. Então tem gente, 100 pessoas, coloca um alvo. E geralmente, presta atenção, geralmente o nosso alvo são os nossos parentes, que não conhecem a Jesus, sim ou não? Sim. Então depois que eu ver essa palavra, você vai ver se é só eles. Amém? Marcos 6, eu estava orando sobre isso e Jesus me falou, Deus me falou algo a respeito disso. E eu quero compartilhar com você. Quem achou, diga glória a Deus. Marcos 6, versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Uma outra tradução diz assim: partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Amém? Só vou ler esse versículo. Qual que era a cidade de Jesus? Onde ele cresceu? Quem sabe? Ele é chamado Jesus de Nazaré. Eu tinha alguns irmãos achando que era Belém. Queridos, para o povo de Nazaré, Jesus era motivo de críticas, de tropeço, de escândalo. Sabe por quê? É porque ele cresceu ali. Nazaré era uma cidade do interior, uma cidade pequenininha. E ele cresceu ali. Brincava ali. Todo mundo conhecia o seu pai, José, o carpinteiro, a sua mãe, Maria. Conhecia os seus irmãos, as suas irmãs. Que a Igreja Católica teima em dizer que ele não teve irmãos e irmãs. E teve. Tá? Tem até nome, a Bíblia cita, os evangelhos citam até o nome dos irmãos. Então Jesus cresceu ali. Deixa eu te contextualizar. Jesus nasceu em Belém. Não em Belém do Pará, lá em Belém, da Judeia, tá? Jesus nasceu em Belém. E logo que Herodes descobriu que ele havia nascido, o rei dos judeus, foi informado por aqueles magos que vieram do Oriente, que queriam adorá-lo. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Ele queria matar Jesus. Só com um detalhe, o anjo avisou para José, avisou para Maria, pega essa criança e vaza daqui. Eles pegaram a criança recém-nascida e foram para o Egito. No Egito ele viveu mais ou menos 10 a 11 anos. A Bíblia cita o Egito, que no final dos tempos Deus ia poupar o Egito por causa disso, que acolheu o seu filho durante esse período. Você vai ver nessa guerra do Oriente Médio aí, o pau está quebrando para todo lado, o Egito vai ser poupado, sabia disso? Bíblia. Porque acolheu Jesus durante esse tempo. Jesus, voltando dali, o anjo avisou, olha, pode voltar, Herodes já morreu. Quem queria a sua morte já morreu, agora pode voltar. Eles voltaram, mas não voltaram para Belém. Voltaram e foram morar em Nazaré, e ali Jesus cresceu. No Evangelho de Lucas diz que Jesus, depois da sua tentação, ele foi até Nazaré. Chegou ali e ficou ali uns dias. No sábado ele foi até a sinagoga e abriu
o livro de Isaías, em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para levar libertação aos cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade aqueles que em Sião estão presos pelo diabo, a colocar uma coroa ao invés de cinzas na sua cabeça, olhos de alegria ao invés de pranto. E depois de ter lido o profeta Isaías, ele disse: esta passagem está falando de mim, sou eu, o Messias. Isaías citou a mim. Esse texto que eu li, ele estava falando de mim. Sabe o que eles fizeram? Nós te conhecemos. Você é filho de José. Quem você pensa que é? Você é filho de Maria. Conhecemos os seus irmãos, as suas irmãs. Ele disse: olhem para mim, só porque aquele povo não conseguia entender um mistério que havia na vida de Jesus. Porque Jesus tinha sido gerado pelo Espírito. Depois ele recebeu o batismo com Espírito e com fogo. Diz a Bíblia, foi batizado nas águas por João Batista. Logo em seguida, pelo Espírito, ele veio sobre ele de uma maneira extraordinária, completamente diferenciada. Então havia um mistério envolvendo, um segredo envolvendo a vida de Jesus, que aqueles moradores de Nazaré não entendiam. Era algo completamente diferente. Sabe o que eles fizeram? Tentaram apedrejá-lo, foram empurrando Jesus, ajuntou-se uma multidão, saiu da sinagoga, levaram ele até um penhasco. Eles iam lançar Jesus de um penhasco mais alto do que o teto desta igreja. Lucas diz que ele passou no meio deles, ninguém pôde encostá-lo, ele saiu porque não era chegada a hora dele. Ele não ia morrer empurrado por um penhasco. Havia um plano, um propósito dele morrer na cruz pela minha vida e pela sua vida. E quando não é propósito de Deus, não acontece. Amém, igreja? Então aqui Jesus chegou em Nazaré pela última vez, onde ele tinha sido hostilizado da outra vez. É lógico que ele não tinha vontade nenhuma de voltar ali. Mas ele disse: olha, eu só faço aquilo que o Pai manda. Ele foi direcionado por Deus para voltar novamente em Nazaré. E quando ele chega ali, queridos, fizeram a mesma coisa, cometeram o mesmo erro de anteriormente. Eu não terminei de ler o texto, mas o texto diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Alguns versículos depois. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, por causa da incredulidade deles. Falaram a mesma coisa: conhecemos você, filho de José, filho de Maria. Ele não pôde fazer nenhum milagre, diz o texto, ele apenas orou e curou alguns enfermos. E foi embora dali. Irmãos, nós precisamos ser como Jesus, obedientes a tudo que Deus ordenar. Jesus foi ali, eu tenho convicção plena de que ele foi contrariado, porque ele já tinha sido criticado, hostilizado, quiseram matá-lo da primeira vez, e nessa última vez que ele voltou ali, ele foi por obediência a Deus. Sabe por quê? Porque sempre que Deus manda alguém te fazer uma visita, orar por você, e você não acredita, você não crê, um dia você vai chegar diante de Deus e não vai ter desculpa. Aquela cidade, a cidade de Nazaré, ela não tem desculpa, porque passou por ali um profeta do Senhor. Passou por ali o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e eles não o reconheceram. Quantas e quantas vezes Deus envia alguém para pregar o Evangelho para você, para falar para você mudar de vida, e você não ouve, e você não atende,
e você não está atenta ao que Deus quer fazer na sua vida. Quantas e quantas vezes? Mas um dia nós estaremos todos diante do tribunal de Deus, e ninguém vai ter desculpa de que ninguém te avisou. Eu me lembro quando estava pregando em Cristianópolis, e veio aquele peso sobre a minha vida, um encargo muito grande, de orar pela cidade, pela salvação dos parentes, dos amigos. Eu disse: Senhor, eu já não suporto mais esse peso. Deus me disse: você suporta, continua mais um pouco, intercedendo e clamando, porque um dia, esta cidade toda vai estar diante de mim, e ninguém vai poder dizer que nunca houve um profeta entre eles. Sabe, queridos, Jesus estava ali em Nazaré por obediência a Deus, mas ele tinha tanta comunhão com o Senhor, que as pessoas olhavam para ele, porque eles falaram: é incrível, esse cara, olha como ele fala, olha como ele prega, quem deu essa sabedoria para ele? Ele é filho do carpinteiro, ele não esteve estudando o hebraico, o aramaico, o Pentateuco, a Torá, com nenhum mestre. No entanto, ele fala com graça, propriedade, firmeza. E também tem poder para curar. Ele move as montanhas. Eu estou cantando, né, a música. Ele move as montanhas. Ele faz. E acontece. Só porque o rejeitaram. Sabiam que ele podia tudo isso, fazer tudo isso, mas o rejeitaram novamente. Mas como ele estava ali por obediência, queridos. Agora, eu quero te perguntar uma coisa: você tem comunhão com o Pai? Você tem intimidade com Deus como Jesus? Se não, queridos, você precisa ter, nós precisamos ter. Porque quando Deus te mandar a alguém, a alguma casa, a casa de algum amigo, de um parente, você tem de estar cheio do poder de Deus. As pessoas têm que saber que há um segredo por trás da sua vida. O povo de Nazaré não entendia isso. Hoje nós sabemos que segredo era esse, porque onde Jesus passava, ele não falava nada, ele nem orava com ninguém, os demônios se manifestavam, porque ele estava cheio do poder de Deus. Ele passava na rua e o oprimido, o angustiado, ficava possesso, e os demônios já gritavam: o que nós temos contigo, Jesus de Nazaré? Vai embora. Sabe, queridos, hoje de manhã quem não veio perdeu, e não tem como voltar atrás no tempo. Deus tem falado que 2024 é o ano do avivamento. Hoje de manhã Deus trouxe um avivamento para a igreja, tão poderoso, tão tremendo, e a prova disso, eu mais a Dalva experimentamos logo depois que saímos daqui. Preste atenção, o avivamento, ou o poder de Deus que nos enche, ele se manifesta através da nossa vida. Não fica só aqui no choro, não fica aqui só no falar em línguas, no cântico espiritual, é na prática. Saímos daqui, vamos almoçar em algum lugar, onde a gente vai? A Thaís estava junto, passamos ali no Dionei, e de lá nós seguimos. Aonde que a gente vai almoçar? Falei, nem o irmão convidou. Aliás, irmão, estou sentindo falta disso. A última vez que alguém me convidou para almoçar em casa, na casa do irmão, deve ter mais ou menos uns 20 anos. Já bateu saudade, tá? Sabia disso? Pode convidar, irmãos. Eu não vou ficar me oferecendo. Eu não sou oferecido. Convida, por favor. Aí, queridos, onde nós vamos almoçar? Vamos fazer o seguinte, vamos comprar um frango e a gente almoça aqui em casa mesmo. Compra um frango assado. Então vamos, paramos o carro lá na frente, perto da avenida lá de frente, onde vende frango assado, costela. Lá vende arroz também, a maionese e tal. A Thaís ficou no carro. Eu pedi o frango e a Dalva foi pedir os complementos. Salpicão, uma vasilhinha dessa de isopor de arroz, feijão.
O cara cortou o frango e levou lá para a menina do caixa, e eu fui lá para pagar. E eu entrei na fila, ela atende um, passa, entra outro, chegou a minha vez. Isso aqui que é do senhor? É, tudo aí. A Dalva estava aqui de lado. De repente a mulher olhou para mim e começou a passar mal. Pegou uma garrafinha d'água, glug, glug, glug. Aí o cara seria o próximo, parece que ela teve uma queda de pressão. E a Dalva pressou, aí a Dalva, queda de pressão. A Dalva, numa pressão rápida, catou os negócios, eu passei o cartão. A Dalva, você viu aquilo ali? Aquela mulher ia ficar possessa, só porque você chegou perto dela. Ela começou a ficar possessa. Se eu não saísse de lá, ela ia ficar possessa. Aliás, ela... E foi amarelando. No que eu saí, adivinha, a mulher voltou normal. Tá, pois não, R$70, blá. Jesus, onde ele passava, as pessoas oprimidas ficavam endemoniadas. Eu já vi isso muitas vezes. Eu me lembro nos dias de avivamento, quando a igreja era lá em cima, ia passando uma menina oprimida, ela caiu endemoniada lá na rua. Ela nem entrou na igreja, ela caiu endemoniada lá na rua. Quantas e quantas vezes eu fui fazer evangelismo lá no Parque Anhanguera, ia passando numa casa, os capetas já começavam a gritar lá dentro: sai daqui, some daqui, eu te conheço. Falei, conhece não. Quem me conhece bem é Deus, amém? Sabe, irmãos, e Deus tem me avisado, chegou o avivamento, chegou o tempo da libertação, da cura. Não precisa orar com ninguém. A pessoa que chegar aqui oprimida, ela vai sair daqui liberta. Tem sido essa a nossa oração. Isso é o poder de Deus. Então Jesus, queridos, chegou ali em Nazaré, pela segunda vez ou pela última vez. E as pessoas não conseguiam explicar, havia um segredo na vida de Jesus, que nós queremos desvendar hoje, amém? Era algo misterioso para eles. Irmãos, quando as pessoas olham para nós, o que elas veem, o que elas percebem? As pessoas precisam olhar para nós e ver que há um segredo por trás da nossa vida. No seu trabalho, na sua casa, aonde você for, tem de ter algo diferente. Sabe, amados? Porque é isso que nos transforma no melhor trabalhador da empresa. É esse segredo. Qual era o segredo de Jesus? O grande segredo de Jesus é que ele foi gerado pelo Espírito. Não é que ele frequentava a sinagoga, como os fariseus, os saduceus, os essênios, ou os judeus religiosos. O segredo é que ele tinha sido gerado pelo Espírito. A palavra de Deus diz que quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo gera vida em nós. Quando você nasce de novo, quando você recebe a Jesus, você se torna nova criatura. É uma vida nova, é a vida gerada pelo Espírito de Deus. A Bíblia não diz que é quando você frequenta uma igreja. A Bíblia diz que é quando você reconhece pecador, reconhece Jesus que morreu na cruz para te salvar, e você faz uma decisão por Jesus Cristo, recebe Ele no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, aí você é gerado pelo Espírito de Deus como Jesus foi. Mas ele não só foi gerado, o grande segredo de Jesus é que depois que ele desceu as águas, foi batizado por João Batista no Jordão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele de uma maneira sobrenatural. Irmãos, eu lia isso, porque eu nasci e cresci numa igreja, eu fui batizado nas águas, eu lia isso e ficava questionando a Deus, mas isso era só para Jesus?
Jesus me disse, não, é para você. Falei, então eu quero experimentar isso. E um dia que eu menos esperava, Deus derramou do seu poder sobre a minha vida, que mudou por completamente a minha vida. Amém? Irmãos, é esse segredo que nos transforma no melhor patrão, no melhor soldado, que nos transforma na melhor pessoa, no melhor marido, na melhor esposa. Se você não tiver o poder de Deus controlando a sua vida, não tem como você ser uma boa esposa, ser um bom esposo, ser um bom patrão, ser um bom empregado. Nós precisamos desse testemunho, queridos. Se somos assim, queridos, isso vai testemunhar o poder de Deus através das nossas vidas. É assim que nos transformamos em rios de águas vivas. Jesus disse, olha, vocês serão como rios de águas vivas. Não de cisternas rotas, água parada. Nós não podemos ser crentes à água parada. Está muito mosquito da dengue. Só prejudica a saúde. Mas quando a água viva está jorrando dentro de nós, ela sai e entra novamente, e Deus te enche, e você descarrega ali na frente, passa para frente, ora com alguém, dá uma palavra de ânimo para alguém, você anima alguém, você renova alguém, você vai orando, vai compartilhando, vai falando de Jesus. Essa água vai se renovando, é uma água viva. Sabe, amados, como é que isso acontece na minha vida? Como é que as pessoas percebem? A gente dá um testemunho e demonstra isso através do nosso trabalho bem feito. Qual área você trabalha? Então faça a coisa bem feita. Faça, a Bíblia diz, Paulo diz, olha, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Porque tem empregado que vai trabalhar numa cara tão triste, tão feia, que dá vontade de dispensar o freguês, sim ou não? Irmãos, quem é empresário aqui, quem é patrão, sabe disso. Você vai aguentar um empregado que chega todo dia, azar, ai meu Deus, ai não dou conta, ai não faço, ai. Ninguém aguenta não, irmãos. Despede. Você pega e faz. Pelo menos eu sou assim. Ué. Sabe, queridos? É através do nosso testemunho que as pessoas vão ver o amor, o poder de Deus revelado através da nossa vida. Jesus não descansava, estava sempre disposto. Muitas vezes ele orava e curava e fazia milagres o dia todo. E à noite ele ainda ia orar. Os discípulos estavam lá roncando. Vocês lembram lá no Getsemane? Vocês ficam aqui, ora por mim, eu vou ali orar. Era um momento crucial na vida de Jesus. Ele volta umas 2 horas depois. Estava todo mundo roncando. Ele diz, poxa vida, por nenhuma hora vocês puderam orar por mim? Sabe, amados? Tem muita gente que chega no domingo, domingo, 9 horas, eu levantar 9 horas da madrugada no domingo, eu faço isso a semana inteira. Você já faz a semana inteira, então continua, criatura. Você sabe quando você dorme além do necessário, aí você acorda morocochô, desanimado, quebrado, destroçado. Irmãos, para mim chegar aqui 9 horas, eu tenho que levantar no domingo 5. Fazer barba, tomar banho, tratar de cachorro, tratar de galinha, acordar a Dalva, dar um supapo na Thaís quando ela está lá, para levantar e tomar banho, e joga trem na estrada, tira trem, coloca trem. Eu tenho que sair lá 7 da manhã, para vir mais devagar, para chegar aqui antes das 9. Eu quero alguém falar, eu moro longe, pastor, é difícil. É ruim, hein?
Mas eu escolhi morar lá. Mas eu tenho que estar aqui 9 horas. Então eu me viro. E sabe qual o horário que eu acordo todo dia? 5. Aí mais uma vez, menos uma vez, isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. É a vida que segue, amém, irmãos? Ainda mais que falou que é para a igreja. Hoje de manhã eu falei para o Senhor, eu estou descontando um atraso. Domingo passado o diabo não deixou eu adorar a Deus, eu buscar a Deus, eu chorar na presença de Deus. Aquilo que eu mais gosto é estar junto com os irmãos na presença de Deus. Que eu cheguei aqui, passei mal, tive que correr para o hospital. E eu estava ruim mesmo. A Dalba me conhece. Para mim chegar aí para o hospital, a coisa está preta para o meu lado. Passei o dia inteiro tomando remédio. Nem à noite eu estava meio grogue de tanto remédio que eu tomei. Para melhorar, para quarta-feira estar aqui. Quarta eu estava aqui, firme, na rocha. Amém, irmãos? E hoje eu me desbaldei na presença do Senhor. Que presença poderosa, maravilhosa, graciosa, aleluia. Queridos, Jesus chegou ali em Nazaré, no versículo que lemos, no texto que está aí à nossa frente. Ele chegou até Nazaré pela segunda vez, onde ele tinha sido criticado, hostilizado, maltratado. E ele mesmo disse, olha, o profeta não tem moral na sua própria terra. O profeta não tem moral na sua própria casa. Sabe o que ele fez? O que ele tinha aconselhado os discípulos a fazer anteriormente. Ele disse, quando vocês entrarem numa casa, chegarem numa cidade, e não receberem vocês cumprimentam todo mundo com Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Se não há paz naquele lugar, bate o pé, sacode a poeira e vai para outro lugar. Não fique jogando pérolas para porcos. Jesus estava lá em Nazaré, onde havia parentes, amigos, colegas que cresceram com ele, mas não creram nele, não acreditaram. Sabe o que ele fez? Falou, galera, arruma a traia, vamos vazar daqui. E aqui está dizendo que os seus discípulos o seguiram. Quem é discípulo de Jesus? Levante sua mão e diga graças a Deus. Então escuta. Se somos discípulos do Senhor, nós temos que fazer aquilo que Ele fazia. Seguir o seu exemplo. Irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo campanha, orando por parentes. E oramos, e convidamos, e falamos, eles nem dão moral. Sabe o que você tem que fazer? Sacode a poeira, bate a poeira do pé e vida que segue. Pastor, mas é meu filho. Pastor, é a minha mãe. Pastor, é a minha sogra. É aí que você tem que vazar mesmo. Irmãos, nós não podemos perder tempo com quem não quer nada com Deus. Sabia disso? Foi essa palavra que Deus me deu. Porque eu comecei a orar por pessoas, por parentes. Os parentes que me desculpam, eu vou contar uma coisa. Eu tenho 30 anos de ministério, sabe que eu prego a palavra, conhece a minha vida. E não adianta falar. Então, queridos, nós não podemos perder tempo, nós não podemos jogar pérola aos porcos. Tira 30 dias este ano, restante de janeiro, para orar pelos parentes. E é só, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Se é para salvação, salva. Se não é, é duro a gente fazer isso, irmãos, mas temos que fazer. Foi o que Jesus fez. Irmãos, a gente não pode perder tempo com quem não quer nada, porque ao nosso redor tem pobres, cegos, oprimidos, pessoas que creem,
Porque o versículo final desse texto diz que Jesus não pôde fazer nada ali por causa da incredulidade deles. Eles conheciam a Jesus, Jesus cresceu ali. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Se ele chegou ali pelos seus 10, 12 anos, ele ficou 20 anos ali. 20 anos morando em Nazaré com seus pais. Aos 30, para seguir a regra, para seguir a lei, porque os levitas só podiam ministrar diante de Deus depois dos 30, se não fossem recém-casados. Aí, ele partiu para o seu ministério de 3 anos, muito intensos. Então, queridos, Jesus não podia perder tempo, ele tinha um tempo determinado, porque se ele perdesse tempo, não dava tempo. Estava desperdiçando o tempo, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa, vocês se lembram da parábola do rei que deu um casamento, que fez o casamento do seu filho? Essa parábola fala de Deus e as bodas do Cordeiro, que é Jesus. Ele disse, olha, falou para os seus servos, para mim e para você, para quem é servo de Deus, avisa para todo mundo que vai haver uma festa, é o casamento do meu filho. E eles foram, entregaram o convite para todo lado, e chegou na hora da festa, ele perguntou, cadê os convidados? Senhor, nós fomos em todos que o Senhor mandou, mas todos eles deram a desculpa. Uns falaram, eu comprei um campo e eu tenho que cultivá-lo agora, por isso eu não vou na festa. Outros disseram, comprei uma junta de boi e tem que cuidar. Não apareceram. O que o rei falou? Essa festa não vai ficar vazia. Saia pelos becos, saia pelas ruas, tragam os coxos, os aleijados, os desvalidos, os desqualificados, traga todo mundo que quer participar de uma festa. Se tem gente que não quer, tem gente que quer. Lá em Cristianópolis a gente falava o seguinte, você quer isso? Não. Só falava uma vez. Sabe por quê? Havia um ditado lá, não sei se você conhece, ele quer queijo, não quer queijada, tchau, foi embora. É só uma vez que você oferece. Então o rei disse, vai e traga essas pessoas que querem. Se tem gente que não quer participar das bodas do Cordeiro, quando Jesus vier com seus anjos e glória, e a igreja vai encontrar com ele nos ares, durante 7 anos, vamos estando ali, a gente vai estar ali, a igreja, aqueles que se converteram, não os que frequentaram a igreja, que fique bem claro, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram gerados pelo Espírito, aqueles que receberam o poder de Deus. Queridos, nós estaremos com Cristo durante 7 anos, na festa do Cordeiro, nós estaremos, a igreja está suspensa, enquanto aqui o trem está pegando fogo lá em cima, nós estamos tomando coca celestial, picanha celestial, pudim celestial, sorvete celestial, é uma festa do rei, aleluia, tem pudim, tem, aleluia, glória a Deus. Irmãos, tem muitos cansados e sobrecarregados. Jesus disse, olha, vinde a mim, você que está tirando férias no Havaí, surfando ondas de 7 metros de altura. Ou Jesus disse, vinde a mim, aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu os aliviarei. Sabe, queridos, o convite de Deus para nós é esse. Só porque Deus mandou eu dizer que não tem tempo mais de ficar insistindo com as pessoas. Não tem tempo mais de ficar atrás de parentes que não querem nada com Deus.
Infelizmente sabemos que o seu destino é inferno. Mas a alma dele, do meu parente, do seu parente, vale tanto quanto uma alma de alguém que nunca ouviu falar de Jesus, alguém que está nas drogas, alguém que nunca frequentou uma igreja, alguém que você não conhece. Tem muitas pessoas sobrecarregadas, angustiadas. Se as pessoas de Nazaré são incrédulas, nós somos chamados a levar o evangelho, a ir até aqueles que creem, aqueles que precisam, aqueles que confiam que Jesus Cristo é o Salvador de toda a alma. Porque muitas vezes perdemos um ano inteiro orando por um parente, e não ganhamos o parente, ele não quer nada com nada. Ele olha para nós, eu conheço. Eu te conheço. Você tem esse defeito. Conheço o Mirim, ele é de Cristianópolis. Furtava mexerica no quintal do vizinho. Que calúnia, irmãos. Não era só mexerica, era mexerica e laranja. Manga. Mamão maduro. Melancia. Irmão, isso é coisa de criança passando fome. Tá? Porque lá em Cristianópolis não tinha a lei que tinha em Israel. Israel, se você tinha uma plantação de qualquer fruta, de qualquer planta, se a pessoa estava com fome, você era obrigado a deixá-la passar lá e comer até encher o pandu. Mas lá em Cristianópolis não tinha. Se você entrasse no quintal e fosse comer, o cachorro atrai. Quantas vezes eu saí vazado. Não era roubar porque era marginal, era roubar para mim comer. Só isso. Tá? Não estou tentando me justificar, eu estava errado. Mas Deus me perdoou todos os meus pecados, aleluia. Irmãos, Jesus chegou em Nazaré, foi dispensado ali, como muitas pessoas fazem, quando você vai fazer evangelismo. Eram totalmente incrédulos porque conheciam a Jesus. O viram crescer ali, viu a sua juventude, trabalhando com seu pai, fazendo cama, ele era carpinteiro, sei lá o que José fazia um monte de coisa ali de madeira, e Jesus o ajudava. E quando ele vem falar e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, todo mundo falou, é mesmo? Você vai fazer cama com mais velocidade que seu pai? Começaram a criticá-lo. Não o reconheceram como filho de Deus. Acharam que ele era só filho de Maria. Acontece que o seu pai era Deus, o Deus Todo-Poderoso. Havia esse segredo, um mistério. Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus. E sabe, queridos, nós fomos gerados pelo Espírito de Deus. Tem gente que fala assim, Jesus realizou tantos milagres porque ele era filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, 13, 14, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, aqueles que confiam que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Somos transformados em filhos de Deus, somos gerados pelo Espírito. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele disse, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, eu já estou com mais de 60 anos, sou mais velho do que o Rosemir, que já está com 64, eu estou beirando os 70, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. Ele falou, calma rapaz, você tem que nascer da água e do Espírito, você tem que ser gerado pelo Espírito. E Nicodemos converteu, sabia? Porque depois que Jesus morreu, foi ele e José de Arimateia que foi lá pegar o corpo de Jesus e levar até a sepultura. Foi ele que foi lá pedir licença para Pilatos, autorização para pegar o corpo e levar até a sepultura. Ele continuou com Jesus. Ele nasceu de novo. Ele foi gerado pelo Espírito de Deus, aleluia. Hoje é o seu dia, a hora é agora. Se você a vida toda frequentou a igreja, mas não nasceu de novo,
Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa nascer de novo. E se você tem insistido com seus parentes, e eles não querem nada, você não é Pilatos, mas lava as mãos, fala: Senhor, até agora eu orei por eles, agora é com o Senhor. Se quiser salvar, salva. Eu vou orar por outras pessoas. Eu vou levar pessoas no encontro ou no acampamento. Eu vou levar pessoas no acampamento de 10 a 13, para elas conhecerem a Jesus, ter uma experiência real. Sabia disso? Você pode orar por elas, pelos seus amigos, conhecidos, vizinhos, levá-los no acampamento. São 3 dias ali ouvindo da palavra de Deus. E os irmãos que vão ministrar, já estamos jejuando, buscando a Deus em favor dessas vidas, para que Deus entre, para que o Espírito de Deus entre nos seus corações e transforme as suas vidas, para que elas nasçam de novo. Irmãos, nós não podemos perder tempo, porque realmente não tem tempo. Jesus está às portas. Todas as coisas estão contribuindo para a volta de Jesus. Fome, peste, terremoto, guerra, rumores de guerra. Esse conflito no Oriente Médio, eu estou falando desde o começo. O único que vai fazer um tratado de paz ali vai ser o anticristo. Não tem tratado de paz mais com Israel. Ele contra-atacou o Hamas e o Hezbollah e os outros grupos terroristas. Estão todos bombardeando Israel. Bombardeando navio no Mar Negro, no Mar Mediterrâneo, navio de carga. Os Estados Unidos já entrou no negócio. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Não tem retorno. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E o tempo de conhecer a Jesus, de se decidir por Jesus, porque a qualquer hora a igreja vai ser arrebatada. Tem gente que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não acho. Eu não acho. Temos o princípio das dores que nós passamos, pandemia, algo terrível no mundo todo. Eles estão programando mais uma para abril desse ano. Por isso que eu quero levar o máximo de pessoas nesse acampamento, salvar o máximo de pessoas que eu conseguir. Tem coisas que a gente não pode ficar falando para a igreja, né, irmãos? Mas tem coisas que você tem que falar, senão depois vai falar: por que o pastor não avisou? A igreja sobe, ele fica: o pastor tinha que ter avisado, que aí eu tinha buscado mais a Deus, eu tinha me convertido de fato e de verdade, eu tinha mudado de vida. Estou te avisando. Quem é amigo avisa é. Entendeu? Compreendas? No? Então, queridos, feche seus olhos. Assim como Jesus foi até Nazaré, movido pelo Espírito de Deus, debaixo de uma palavra de Deus, e teve que sair dali. Nós estamos aqui, queridos, com o coração aberto, mas depende de você receber a Jesus no seu coração nesta noite. Não faça como a cidade de Nazaré, como o povo de Nazaré, que rejeitou a Jesus e tentou empurrá-lo ladeira abaixo, no penhasco. Aceite a Jesus, peça a Ele para entrar no seu coração. Peça para o Espírito Santo gerar vida no seu coração. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida, de fato e de verdade. Com sinceridade, peça a Ele para entrar no seu coração.
Ora comigo, diga: Senhor Jesus, eu estou aqui nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, eu entendi e quero receber a Jesus, Jesus de Nazaré, como meu Senhor, como meu Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história, tira todo o peso, arranca toda a angústia, me dá uma vida nova. Eu quero sair daqui com uma vida nova, cheia do Espírito Santo. Eu te recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Aleluia. Se você fez esta oração com sinceridade, se você quer realmente ser salvo, fez esta oração pela primeira vez, ou talvez você está reconciliando com Deus, já tinha feito isso há algum tempo, mas se afastou de Deus e quer reconciliar com Ele essa noite, nós vamos ficar de pé e cantar uma canção, e nesse período você pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. A Bíblia diz que quando alguém se arrepende, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Os anjos se rejubilam, se alegram, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tem alguém que fez, vamos ficar de pé, igreja. Tem alguém que fez esta oração com sinceridade? Vem aqui na frente. O Senhor te espera de braços abertos. Assim como Ele recebeu o filho pródigo, assim como o Pai recebeu o seu filho. Se você orou, é nova criatura, o Espírito gerou vida em você, você é filho de Deus. Aleluia. Enquanto a igreja ora, canta, você pode vir aqui. É bem-vindo, não tenha medo, não tenha vergonha. É um dia especial na sua vida. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tem mais alguém? Pode vir. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Declare. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
Só em ti confiarei, eu nada em frente eu, pois eu sei, e um dia do céu pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Declara, igreja. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, declare, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás. Aleluia! Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Mas declare mais uma vez. Só Em ti confiarei, eu nada temerei. em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia Aleluia! do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia.